Meus irmãos, eu quero agradecer ao pastor Emanuel e ao conselho desta igreja por mais uma vez me presentearem com a oportunidade desta de estar nesta igreja, e é uma alegria muito grande, muito especial, e rever tantos irmãos, amigos, conhecidos. Quero convidar a todos para abrirem a palavra de Deus no capítulo 4 do livro de Hebreus, do verso 12, já lemos, mas onde basearemos o texto, onde nós meditaremos na palavra. Todos nós podemos fazer a leitura. Vamos ler. Porque a palavra, 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Senhor, abre o nosso entendimento e toca a nossa alma. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Josias foi o rei de Judá, e diz a palavra de Deus que ele fez o que era reto perante Deus, não andou no caminho de seu pai, e nem se desviou nem para a direita nem para a esquerda, não adorou ídolos, e ele recebeu o reino, política e espiritualmente um caos. O templo estava abandonado, não era frequentado, e ele determinou-se a reparar o templo, porque o templo estava sem uso, feio, desembelezado, não havia reuniões mais, o povo havia abandonado porque o coração deles agora seguia os ídolos. E ele nomeou um sacerdote, o sacerdote Ilquias, para fazer o serviço, fazer a obra. Então, o descaso para com o templo, para com a casa de Deus, passa para nós o entendimento do que se passava no coração daquele povo. Revelava exatamente que era um coração que se afastava de Deus, que havia abandonado a Deus, e pior, tinha seguido os ídolos, não só os ídolos, as imagens de esculturas, mas também os ídolos do coração. E Ilquias se dedicou no trabalho. Aí diz a palavra de Deus que Ilquias achou o livro, achou um livro. Se ele achou o livro, é porque o livro estava perdido. E esse livro era a palavra de Deus. A palavra de Deus estava perdida na casa de Deus. Imaginem a situação. A palavra estava entre os entulhos, empoeirada. A palavra de Deus estava perdida, não vinha sendo consultada, não era lida, não era exposta. E aí você entende a situação daquele povo. A causa disso, a palavra não estava sendo lida, estava esquecida. O sacerdote, quando leu, ele entregou ao escrivão Safã e mandou que
ele lesse diante do rei a palavra de Deus. E dizem as Escrituras que enquanto o rei ouvia a leitura, ele ficou com o coração comovido, com o coração humilhado, com o espírito quebrantado, rasgou as suas vestes e chorou diante de Deus. Num mundo como este que nós estamos vivendo, é importante que façamos uma pergunta: qual foi a última vez que nós choramos lendo a palavra de Deus? Qual foi a última vez que ouvimos a exposição da palavra de Deus e o nosso coração ficou compungido? E nós choramos diante de Deus, porque nós sentimos a distância dele. E essa atitude do rei de Judá não era um simples emocionalismo, mas era alguém que estava sendo impactado com a palavra de Deus. Então o rei Josias formou uma comissão para consultar Uda, que era uma profetisa. E a palavra de Deus, a mensagem de Deus para o povo foi esta: Deus trará o mal a este lugar, porque deixaram o Senhor, adoraram deuses, serviram aos ídolos e o provocaram a ira. E o Senhor mandou uma mensagem também para Josias: eu ouvi a tua oração, portanto eu usarei de misericórdia para contigo, pois o teu coração se enterneceu, te humilhaste diante de mim, rasgaste as tuas vestes e contrito chorastes. A gente pode bem agora abrir um espaço aqui e meditar. Deus vê quando nós estamos lendo a sua palavra. Deus observa, porque Deus conhece tudo. Nós não fugimos da presença de Deus. Se a gente vai até o profundo, lá nós encontramos Deus. Se subimos a maior altitude, lá nos encontramos com Deus. Deus nos vê, Ele nos conhece, Ele nos sonda. Ele viu que, diferente do povo, o rei estava quebrantado diante de Deus, e Deus ouviu a sua oração. E então o rei, ele convoca o povo, ao receber de Uda a mensagem, convoca o povo, os líderes, os sacerdotes, os profetas, os anciãos, para se dirigirem ao templo, que estava abandonado. E ele lê a palavra de Deus. O rei lê a palavra de Deus ali. E após a leitura, ele faz uma renovação de aliança. E o povo também, que ficou contrito ao ouvir a oração, a leitura da palavra feita pelo rei. E o rei renovou a aliança, segundo as Escrituras, de todo o coração. E o povo o acompanhou, porque diz a palavra, o povo dizia amém e amém. E aí, então, o rei Josias dedicou-se a zelar pelo templo, limpar o templo de toda abominação e celebrou a Páscoa como nunca antes havia acontecido. Mas a gente tem de fazer a pergunta: que livro era aquele que moveu o coração do rei e do povo? Era a palavra de Deus. Moisés, falando do povo prestes a entrar na terra prometida, ele disse, lá em Deuteronômio 32, 47, esta palavra, referindo-se à palavra de Deus,
não é para vocês coisa vã, antes é a vossa vida. Olha só que mensagem. A minha palavra, a palavra de Deus, ela é importante e ela é poderosa. Ela não é coisa vã para nós. Antes ela é a nossa vida, o sentido da vida. Como a gente tem encontrado e conversado com tantas pessoas cristãs, às vezes até com uma longa trajetória eclesiástica, e que estão sem sentido, estão num vazio, perderam o sentido da vida, longe de Deus. Então dá para a gente entender bem, são pessoas que se afastaram da palavra de Deus. E todas as vezes que nós nos afastarmos da palavra de Deus, nós caímos no vazio. Não é difícil nós sempre estarmos conversando com alguém e as pessoas se manifestam e dizem: ore por mim, pela minha fé. A minha fé está fria. Como está, irmão? Minha fé está fria. A minha fé está fraca. Mas o que a palavra de Deus diz é: a minha palavra não é coisa vã, ela é antes a vossa vida. Ou seja, o que é que está faltando para uma pessoa que está reclamando de sua fé? É a palavra de Deus. A única explicação que se tem, não tem nenhuma outra explicação, é o afastamento da palavra de Deus, da leitura da palavra de Deus. E uma das coisas que pouco se faz hoje é a meditação na palavra de Deus, porque nós não temos mais tempo, estamos apressados. Até nós temos tempo para tudo, mas não temos tempo para a palavra de Deus. Isso empobrece a alma, seca a alma. Irmãos, esta palavra aqui, ela é viva. Ela não é palavra morta, é palavra de Deus. Ela tem alma. Ela fala ao espírito, ao nosso espírito. Porque ela é inspirada pelo Espírito Santo. Ela é inspirada pelo Espírito Santo. Foi o Espírito Santo quem inspirou esta palavra. Homens santos, homens escolhidos, homens separados por Deus, escreveram esta palavra. Eles falaram a palavra de Deus. Por isso esta palavra é viva, ela é poderosa. Vocês lembram dos discípulos de Emaús? Eles estavam desencantados com Cristo, eles conheceram Cristo, viveram com Cristo, mas quando surgiu um problema sério de Cristo morrer, eles se desencantaram com Cristo. Era para eles permanecerem em Jerusalém, mas eles foram para Emaús. E no caminho vão tristes. E aí chega-se Jesus no meio deles e começa a expor as Escrituras. E quando eles chegam já na cidadezinha Emaús, onde iam pernoitar, Jesus quis sair e ir embora, e eles o constrangeram a ficar para se alimentarem. E quando Jesus lá ficou e partiu o pão na presença deles, desapareceu. E eles disseram: é Jesus. Porventura, não nos ardia no coração, quando ele nos expunha as Escrituras? A palavra de Deus faz isso. O salmista Davi dizia: enquanto eu meditava, o meu coração se tornou em brasa. Porque se diz que a nossa geração é uma geração que está morta espiritualmente. Porque é uma geração sem a palavra de Deus, sem amor à palavra de Deus, sem leitura, sem meditação. E o Senhor disse a Josué: medita nestas coisas, dia e noite, medita nestas coisas. O Espírito Santo, irmãos, é quem nos ilumina para entendermos a sua palavra. Por isso que nós precisamos ler a palavra orando.
não vou ler um capítulo, porque hoje li pouca coisa e todo dia eu tenho que ler um capítulo. Então eu vou ler e leio de qualquer jeito. Essa leitura não tem eficácia. A leitura tem de ser feita para que nós possamos entender. E durante a nossa leitura, orar pedindo o toque de Deus em nossa alma para podermos vivenciar e meditar. Tantas vezes há pessoas que têm testemunhado disso, que quando começam a estudar a palavra de Deus e vão lendo na medida, e vão orando na medida que estão lendo e vão meditando, elas têm dificuldade de parar. E dizem, olha, quando eu começo a ler e meditar e orar na palavra de Deus, e que tenho de me levantar, eu não me levanto como eu sentei. Eu sentei frio, mas minha alma se levanta aquecida. Não é esta experiência nossa, quando nos dedicamos e nos debruçamos na palavra de Deus. Esta palavra que é viva e que é eficaz. Então, irmãos, nós não podemos esquecer da palavra de Deus, porque este livro fala, e fala a nossa alma. Há uns 2, 3 anos atrás, eu tive de fazer, me submeti à quimioterapia, e fui orientado a olhar, porque havia me faltou algumas substâncias que causavam depressão. Na segunda químio, eu me lembro como hoje, no cair da tarde, eu senti como que o cheiro de uma depressão. E eu fiquei muito preocupado com aquilo. Além dos problemas físicos, dores intensas, agudas, a mente estava entristecida, abatida. E Deus mesmo me orientou para que eu fizesse cópias da Bíblia. Cópias da Bíblia. Eu tinha muita dificuldade nos punhos que estavam inchados, mas eu pegava a caneta e como que desenhando, devagar mesmo, eu saí escrevendo, e o primeiro livro que eu escrevi todo foi o livro de Apocalipse. Depois escrevi, durante toda a fase da quimioterapia, outros livros da Bíblia. Este caderno tenho lá e minha esposa, dei para minha esposa. E houve uma noite, numa madrugada já, eu com insônia, que eu estava escrevendo o livro do Apocalipse, capítulo 2, verso 10, que dizia assim, não temas as coisas que hás de padecer. E aí eu parei e disse, mas eu já preguei tantas vezes neste texto, preguei já várias vezes sobre as cartas às 7 igrejas, principalmente a igreja de Esmirna, porque era uma igreja pobre, porém rica, uma igreja perseguida pelos imperadores romanos, mas uma igreja que tinha testemunho de fé. E meditando nisso, eu não ouvi vozes, mas aquela testificação do Espírito Santo com o nosso espírito, que me propôs alguns pensamentos na hora, e eu parado ali. Por que eu não devo temer diante das coisas que eu posso vir a padecer? Primeiro, talvez você não vai sofrer tanto quanto está pensando. Segundo, talvez você
sofra muito mais do que está pensando. Mas tanto numa situação como na outra, eu estarei sempre contigo. Poder da palavra de Deus. Eu estava dorido, mas a alma ficou leve. Eu estava triste, mas de repente a alma foi consolada. Porque a palavra de Deus faz essa obra em nossa vida. O que nós não podemos fazer é nos afastarmos da palavra de Deus. Porque senão a nossa vida vai se tornar como aquele povo de Judá que abandonou o templo e a comunhão com Deus. Então, irmãos, nós não podemos esquecer este tesouro que Deus nos deu. Nós precisamos meditar na palavra de Deus, e se não lermos e não meditarmos, haverá males na nossa vida, em todos os sentidos. Por isso a exortação de Moisés ao povo, dizendo: não te apartes da palavra do Senhor. Ela deve estar diante dos teus olhos, andando pelo caminho ao deitar-te ou ao levantar-te. Esta palavra tem de estar sempre presente em nossa vida, diariamente. Porque ela é lâmpada para os nossos pés e é luz para o nosso caminho. Se a palavra de Deus não estiver escondida no nosso coração, isso afetará a nossa alma mesmo. Estamos vivendo num tempo escatológico, tempo do fim, e do que mais nós estamos precisando é da palavra de Deus, porque só ela pode animar a nossa alma e nos fortalecer para enfrentar os reveses da vida. Aquele povo havia abandonado a Deus, resultado, o coração do povo se inclinou para os ídolos. Os que seguem os ídolos do coração também, caem em maldição, conforme o Salmo 115, que diz: tornem-se semelhantes a eles, aos ídolos, os que os fazem e quantos neles confiam. Então, irmãos, nós somos o povo que foi chamado por Deus para crer só em Jesus. Não podemos crer em outro, só em Jesus. Jesus é o nosso Senhor, o nosso Deus. Sem esta palavra, sem a leitura desta palavra, o nosso coração se corrompe. Hoje está muito fácil diante deste mundão que nós estamos vivendo. E quando a gente tem o coração corrompido pelo mundo, pelas coisas do mundo, a nossa mente vai sendo entregue a uma disposição reprovável. E pensamos coisas inconvenientes. Por isso nós precisamos da pregação da palavra. Porque pela pregação da palavra, diz Romanos 10, pela pregação da palavra vem a fé. É pela pregação da palavra vem a fé. Não havendo pregação, diz Provérbios 29, 18, não havendo pregação, o povo se corrompe. E no verso 18 do capítulo 19, a parte B, diz: mas aquele que guarda a palavra, esse é bem-aventurado, é feliz, tem satisfação, tem sentido de vida. E esta palavra foi escrita não para os ímpios, não para o mundão, não para aqueles que estão sendo destinados para a ira de Deus, mas para aqueles que foram chamados por Jesus Cristo. A oração de Moisés é uma oração muito bonita, ele orando pelo povo, onde ele expressa o seu desejo. Está lá no capítulo 32, verso 2. Ele diz: que a palavra goteje sobre nós como chuva, que caia como orvalho da noite, que seja como chuvisco sobre a relva, que seja como gotas de água sobre a erva, a palavra de Deus. A palavra, então, faz florescer a nossa alma. Faz florescer a nossa alma, dá sentido de vida, dá visão, dá luz.
ela nos dá força e esperança nas situações mais difíceis, mais adversas. Ela nos dá esperança, ela nos dá esperança. Então, nós não podemos nos afastar deste maná diário. Sobre ela está dito: nenhuma profecia provém de particular esclarecimento, ou seja, ela não vem de origem humana. Foram homens que escreveram, mas isso não partiu deles. Homens santos separados de Deus, falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo, está lá em Pedro 1, 20 e 21. Mas cabe ainda uma pergunta: mas por que este livro é tão poderoso? Porque aqui nós temos a mente de Deus. Deus se revela pela palavra. Os pensamentos de Deus. E quando nós lemos a palavra, por que nos faz bem? Porque nós pensamos os pensamentos de Deus. Aqui nós encontramos os propósitos de Deus. A revelação de Deus. O seu poder, seus atributos, sua soberania, enfim, o evangelho da nossa salvação. Seu alcance não tem limites, o alcance da palavra de Deus em nós. E esta palavra é eterna. Ela é a nossa carta magna celestial. Ela é pétrea. Se ouve muito falar que a nossa Constituição é pétrea. Pétrea é a palavra de Deus porque ela foi escrita em pedra. Ela é irrevogável e ela é eterna. Pedro, no capítulo 1, 24 e 25, ele diz: o firmamento e a terra passarão, mas a minha palavra não passará. Toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Cai a erva e cai a flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Você já pensou nisso? Já pensou nisso? Na riqueza que é a palavra de Deus. E o texto que foi lido agora, e já lemos 3 vezes hoje, 4:12, o Espírito Santo, não se sabe quem escreveu a epístola aos Hebreus, e só pode se dizer, o Espírito Santo tomou alguém para escrever isto. A palavra de Deus é viva, ou seja, a palavra de Deus tem alma, ela fala ao Espírito. Ela é eficaz, ela é poderosa e ela tem resultados. Ela é mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. Ela corta o que nos está destruindo. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, ou seja, ela vai na profundidade do ser, na essência da vida. E ela é apta para operar em nossos pensamentos e propósitos do coração. Ou seja, ela faz uma leitura interior e revela como estamos e aponta o caminho que estamos seguindo. E nos julga e nos pesa na balança de Deus. E nós sabemos onde estamos em falta. A palavra de Deus faz isso. Que ela nos conhece por dentro. É a espada de 2 gumes. Ela é luz que brilha no interior do homem. Por isso Paulo dizia, falando à igreja de Colossos, que a palavra de Cristo, que é a palavra de Deus, habite ricamente nos vossos corações. Por quê? Porque ricos da palavra, ricos da alma, ricos da palavra, ricos da fé, ricos da palavra, ricos da esperança. Porque sofremos porque sabemos que estamos longe da palavra de Deus. Podemos ter dores, gemer, sofrer luto, mas com a alma visitada pelo Espírito Santo, há consolação.
O salmista Davi, lá no capítulo 19, 7, 10, ele diz assim: a palavra de Deus, ela é perfeita, ou seja, essa palavra perfeita no original, ela é completa, não se pode retirar nem acrescentar, ela tem o suficiente para o que eu e você precisamos. Ela é reta, ela restaura a alma, seu testemunho é fiel, dá sabedoria aos simples, alegra o coração, ilumina os olhos, é límpida, é verdadeira, é justa, ela é mais preciosa que ouro, ela é mais doce do que o mel e o destilado dos favos. Olha que beleza, é a palavra de Deus para a nossa alma. O Senhor Deus nos abençoou com a sua palavra. Ele poderia nos salvar e dizer: vivam aí. Mas Ele nos deu as suas regras. E quando andamos e cumprimos as regras de Deus, nós vamos bem. Nosso destino é garantido. A bênção dEle e a bem-aventurança. Que o Espírito Santo, irmãos, do nosso Senhor, nos incline para a sua palavra. Peça assim, orando: o Espírito Santo de Deus, me dirige a tua palavra, a palavra que tu inspiraste. Que Ele nos visite com graça, com o sentimento do céu, com o entendimento de que ela esteja sempre em nossa mente e em nossas atitudes. E concluindo, irmãos, que a palavra de Deus não esteja escondida nos entulhos do nosso coração. Este mundo que estamos vivendo entulha muitas coisas na nossa mente e no nosso coração. Que a palavra de Deus não esteja entre esses entulhos. Mas como está escrito: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia da nossa geração. E que todos os dias dediquemos um tempo ao Senhor para alimentar a nossa alma. E o Senhor observa isso. E como falou com muita misericórdia com Josias, Ele fará e falará também misericordiosamente com todos nós. Que Deus nos abençoe, irmão.